Queridos irmãos, queridas irmãs, paz e bem. Eu queria dizer para vocês que eu senti saudade de vocês nessa semana. E vivendo a minha vida missionária, tendo que ter saído do meu país, melhor, do Brasil e da Itália, para vir aqui para a Terra Santa, eu entendi que a saudade é já uma forma da presença. E essa saudade se transformou em oração por vocês nessa semana. Por isso eu rezei por vocês. Que Deus abençoe a Sagrada Família, abençoe a cada um de vocês. O tema do nosso programa de hoje é vocação ao matrimônio, com um tema específico, namoro, como etapa para uma escolha definitiva do outro, mas não somente uma escolha por Deus. Porque Deus chama os casais a viverem a vocação de ser um só corpo. Como o projeto da Gênesis, no primeiro capítulo da Gênesis. E assim, Deus, no seu projeto, Cristo, no seu amor pela igreja, dá a vocação à maioria dos cristãos batizados de serem casados, de se unirem pelo sacramento do matrimônio, onde amam-se como Deus amou e ama a sua igreja. A dignidade do sacramento do matrimônio, da mesma forma, a dignidade para o celibato, para o sacerdócio, nos leva à união com Deus. Porque quando o homem e a mulher amam-se uns aos outros, amam no mais profundo do coração do outro, onde Deus, que vive no coração do outro, vem amado por aquele que ama. Quando você ama a tua namorada, o teu namorado, o teu esposo, a tua esposa, você está amando Deus no mais profundo do ser daquela outra pessoa. Por isso, a dignidade desta vocação, onde amando, saindo do egoísmo, saindo de você mesmo, você começa a abrir-se a um amor profundo da outra pessoa, reconhecendo os defeitos. As pessoas não são perfeitas. Assim você começa a amar até os defeitos, aceitando, vivendo a realidade. Temos no nosso programa de hoje 2 convidados especiais. André Luiz e Elisiane Alves, que são da comunidade Canção Nova. E eles nos vão contar, nos vão dar um testemunho de como eles vivem o caminho de namoro na comunidade Canção Nova, que se torna um exemplo para todos os jovens que estão vivendo essa etapa da vida deles. Por isso, vamos escutar André Luiz e Elisiane, que nos vão contar a experiência deles aqui na Escola de Nazaré. Estamos aqui com os nossos convidados, o nosso programa de hoje, Em Casa com a Sagrada Família, André Luiz e Elisiane Alves, que são da comunidade Canção Nova. Obrigado por terem aceitado o nosso convite a participarem do nosso programa. Bem-vindos. Um prazer nosso estar aqui, padre. Bem, o André mora aqui em Nazaré, não? Está a serviço também aqui da Basílica, da comunidade Canção Nova. E Elisiane está em Belém. Já faz 6 meses que eu estou aqui na missão de Terra Santa, né, como missionária da Canção Nova. 6 meses na cidade de Belém, ele aqui em Nazaré. E são namorados. Sim, namorados. Estão fazendo o caminho de namoro na comunidade de Canção Nova. Então, o tema do nosso programa de hoje é discernimento e vocação. Vocação ao matrimônio e namoro. Como foi esse período para vocês? Bom, no início, o André, quando nós começamos a conversar, a gente trilhou um caminho de amizade, né? A amizade entre nós dois. Ele morava na Itália, eu morava no Brasil, na missão de São Paulo.
quando nós começamos a conversar, iniciamos essa amizade, porque eu acredito que namoro começa sempre na amizade, né? O conhecimento profundo um do outro. E hoje nós já vamos completar 2 anos de namoro em janeiro, né? Mas, ao princípio, né, os gostos, as conversas, as brincadeiras, normal de um relacionamento e afetividade, né? Com o tempo, apesar aquilo que eu me identificava nele, ele se identificava comigo, né? Então, com o tempo, a amizade foi crescendo, o sentimento foi brotando, até chegar a vir ao namoro. André, vocês foram seguidos num caminho, não? Um caminho de discernimento. Quais foram os critérios, as características que levaram vocês a iniciar um caminho de namoro? Então, padre, eu acho que é importantíssimo começar ressaltando que o relacionamento dentro de uma comunidade, dentro da igreja, ele é muito mais sério. Então, esse acompanhamento dentro da comunidade faz com que a gente cresça direito, faz com que a árvore, que é a nossa família que está sendo plantada, ela cresça certo. Então, nós tivemos os acompanhadores, nós temos um casal hoje que nos acompanha, que são casados há mais de 10 anos. Então, eles nos acompanham, as brigas que a gente tem, porque a gente tem tantas brigas, isso é normal. Eles ajudam a gente a resolver as questões, eles falam para a gente, não, isso não é nada, isso é bobagem, ou isso vocês precisam resolver. Mas, voltando ao critério, voltando mais na história, em 2005 eu entrei na Canção Nova e eu queria ser padre. Até que eu tive uma conversa com o padre Jonas, e nessa conversa eu descobri que a minha vocação não era o sacerdócio. Só que eu ainda fiquei com aquela dúvida na cabeça, mas não será o celibato? Só que a vida na comunidade me ajudou muito, porque como nós temos a vida comunitária, então eu vejo como um padre vive, eu vejo como um celibatário vive a sua vocação e vejo como uma família vive a sua vocação. Então, isso ajuda a gente a chegar a essa conclusão. Mas, para mim, o ponto central foi que Deus me chamava a ter uma vida comunitária muito mais profunda. E é engraçado, porque não é que os religiosos ou os padres não têm vida comunitária. Só que eles têm vida comunitária, deu um certo horário, cada um entra no seu quarto e ali fica sozinho conversando com Deus. No casamento é diferente. O casal trabalha, tem a vida durante o dia. Quando chega em casa, eles têm a vida comunitária deles e quando vai dormir, deita os dois na mesma cama. Então não tem como fugir. Vai ser um constante confronto com o outro. Vai ser um constante sair de si para o outro. E eu me sinto muito chamado a isso. Deus, eu acho que é a pedagogia de Deus para me poder levar para o céu. Deus precisa que eu me santifique saindo de mim para ir ao encontro do outro. Elisiane, vamos falar de afetividade? Um tema tão bonito, né, quando se fala de namoro, de matrimônio. Se pode viver um namoro cristão na castidade? Porque muitas vezes pensamos que um namoro cristão na castidade é um namoro sem afetividade. O que você pensa? Que, na verdade, não é, né? Nós somos humanos, nós sentimos, como o nosso querido pai fundador, né? Padre Jonas diz, vela benta também queima. Mas o nosso relacionamento, acredito que é sadio, né? Nós buscamos, não é fácil, né? No caso, o relacionamento acontece, o toque, né? O abraço, o beijo, porque é o tempo. Eu preciso conhecer, nós seremos um corpo só, então eu preciso conhecer. Mas isso não me dá o direito de avançar as etapas. E isso é muito importante no namoro cristão, né? Como um dos mandamentos da lei da igreja em questão da castidade. Viver a castidade, até nós estávamos brincando um pouco antes do programa, falando de ser castrado. Não é isso, não é ser castrado. Pelo contrário, a gente vive tudo intensamente. Né? Não nas vias de fato, passando pelas etapas. Vai falar que nós não sentimos nada? Não é verdade. Mas, como aquilo que nos pede a mãe da igreja, né? No caso, para você viver bem essa castidade, você precisa evitar algumas ocasiões. Né? Como eu disse, nós somos humanos, nós sentimos. Então, tem algumas situações e ocasiões que não convém, como ficarmos sozinhos. A gente sabe, todo mundo sabe, né? Padre tem as suas, o celibatário também tem os seus, e namorado também
nós somos, né? Precisamos ser privados de algumas ocasiões. Mas isso não quer dizer que nós vivemos menos. Eu acho que, pelo contrário, porque a gente sente, a gente sabe, e é uma luta. Né? Deus nos pede, a gente precisa vencer até mesmo o nosso humano, né? As nossas paixões interiores. Não é que não tem, mas eu preciso canalizar para Deus para nós nos santificarmos. Obrigado, Elisiane. Realmente, uma mensagem também para nós, sacerdotes, celibatários. Não? A castidade é viver uma relação com Deus e com os outros. Não? Muito bonito. Ana Paula, com você, o que você pensa, escutando esse casal tão bonito, não? Está um clima realmente de família aqui hoje. O que você diz e nos canta junto com o Frei Lucas hoje? Eu acredito que Deus, assim, ao colocar em nós, né, o amor dele e o amor humano também é belíssimo, né? Que uma coisa ela casa com a outra, né? E nós vamos cantar um canto, né, que está no livro do Cântico dos Cânticos, onde Deus, na sua palavra, revela também esse amor humano como uma dança, né, onde um se dá ao outro. Vamos cantar um pedacinho para vocês. Vieni dal Libano, vieni, avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell'Ermon. Tu m'hai ferito il cuore, oh sorella mia sposa. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni, cercai l'amore dell'anima mia, lo cercai senza trovarlo, trovai l'amore dell'anima mia, l'ho abbracciato e non lo lascerò mai. Cercai l'amore dell'anima mia, lo cercai senza trovarlo, trovai l'amore dell'anima mia, l'ho abbracciato e non lo lascerò mai. Vamos continuar conversando, não? Porque realmente tantos jovens que nos estão acompanhando, jovens casais também, não? Realmente é muito bonito. Eu gostaria de perguntar para você, André, na experiência de vocês, não? Quando um casal de namorados entendem que são prontos para o passo definitivo do sacramento do matrimônio? Olha, só tocou num ponto essencial. Eu só queria abrir um parênteses, falando da castidade que a Elisiane estava falando. Eu queria contar um testemunho nosso, que eu acho que é importante, será importante. Quando ela foi me visitar em Roma, e quando a gente deu o primeiro beijo, que foi na Praça de São Pedro, eu esperei ela, levei ela na Praça de São Pedro, aí cheguei lá, a gente conversou e tal. Naquela semana, eu fiquei com muita vontade de abraçar ela e desejava ela. Aí eu fui me confessar na Basílica de São Pedro, porque eu achei que eu estava cometendo um pecado. Eu falei para ela, eu vou me confessar, porque eu acho que a gente não pode sentir vontade. E eu cheguei lá, para minha surpresa, o padre me disse, mas isso é fantástico. Isso é sinal que você gosta dela de verdade. Só que você sabe que não é o tempo. Mas isso é um sinal de que você ama ela de verdade. Então, dizendo para quem está em casa, que talvez está vivendo um relacionamento, não significa que você não vai sentir. Mas você precisa deixar Deus ser Deus e dar tempo para as etapas. Então, fechando parênteses, tem como viver sim a castidade. É difícil, mas tem como sim, viu? Voltando à pergunta que o senhor fez. Eu acho que o casal está pronto para casar quando um ama o outro com os defeitos do outro. Eu acho que esse é o ponto. Quando eu
E a gente está caminhando para isso. Quando eu olhar para ela e amar ela com os defeitos e as limitações que ela tem, com as coisas que o nosso formador sempre diz para a gente, existem coisas que não vão mudar. E vocês precisam fazer as contas, se vocês suportam viver com essa pessoa que tem esses atos a vida toda. Então, quando um olha para o outro e consegue amar o outro, apesar dos defeitos, está na hora de casar. Já chegou na maturidade. Obrigado, André. Penso que nós podemos continuar falando tanto, não? Que realmente a Escola de Nazaré, nosso programa é a Escola de Nazaré, a Escola do Evangelho, mas o tempo não dá. Por isso eu gostaria de perguntar para a Elisiane, ou melhor, eu te peço para deixar uma mensagem a todos os jovens que estão namorando, que são próximos do passo definitivo do sacramento do matrimônio. Bom, acredito que o primeiro passo é não ter medo, né? Muitas vezes você está com alguém e não está preparado, você sabe no fundo que não é aquela pessoa. Mas assim, não tenha medo, né? Entregue para Deus em oração. Eu acho que oração é acima de tudo, né? No discernimento, em questão do matrimônio, que é um grande passo para a nossa vida, que é a vida a dois, que é para o resto da vida, né? Até a eternidade. Então, assim, é muito importante você se olhar, ser verdadeiro consigo mesmo e com a pessoa que está com você, né? E não tenha medo, apesar de, né, desse tempo, não sei, mais 1 ano, 2 anos, é importante esse discernimento, porque é para o resto da vida, é a pessoa que você vai ter para o resto da vida. Se você não gostar da unha do pé, aquilo vai te incomodar, então você precisa realmente ser verdadeiro consigo mesmo. E falando até mesmo das etapas, vale a pena ser de Deus, vale a pena a santidade e os frutos a gente colherá depois. Então, obrigado, André, obrigado, Elisiane, pelo testemunho, por este amor, não? Por esta vocação. E nós vamos preparando os nossos corações para consagrar todos os jovens que estão perto do passo definitivo do sacramento do matrimônio, todas as famílias, a Sagrada Família de Nazaré. E pedimos nossos cantores que nos ajudam, preparando os nossos corações para a oração. Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai. Con te sulla tua via il nostro cammino è sicuro, con te ogni passo conduce alla meta. Ci sei vicina, trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria. Que lindos os testemunhos de hoje do André e da Elisiane, que nos fizeram sentir um clima tão bonito aqui na Casa da Sagrada Família. Eu que vivo o meu celibato sacerdotal, na minha vida religiosa, não? Como olhando para um espelho, que eu tenho que amar Deus e a igreja com o mesmo amor que eles se amam. Tinha razão Von Balthasar quando dizia que a vocação à consagração
celibatária para o reino dos céus e aquela matrimonial não são binários, mas se confrontam, um olhando para o outro. Por isso, nós vamos continuar aqui na Escola de Nazaré aprendendo que nós estamos em um caminho, que Deus nos ama, que Deus nos chama. Mas nós vamos rezar por todos os jovens que estão próximos do matrimônio. E nesta Casa de Nazaré, aqui no programa da Sagrada Família de Nazaré, estaremos rezando por todos vocês que estão em discernimento. Mas vamos continuar a rezar por todos aqueles que mandam os seus pedidos de oração, por aqueles que mandaram os pedidos de oração. Eu queria lembrar o e-mail. O nosso e-mail é sagradafamilia@cançãonova.com. Mande o teu pedido de oração e nós estaremos aqui na Casa da Sagrada Família rezando por vocês. Mas hoje mandamos um abraço e rezamos pela família de Flávia de São Paulo, que pede a intercessão da Sagrada Família de Nazaré para todas as famílias brasileiras, neste momento importante de escolhas políticas. Rezamos também pela família de André, de Brasília, Distrito Federal, no Brasil, que pede para rezarmos para o bebê, para o seu filhinho que está em gestação no 4º mês, onde ele pede que o seu filho tenha sabedoria, que cresça também na fé e no amor pela igreja e também para a sociedade. Vamos rezar sim, André, pelo teu filho, para a tua esposa, para que possa também conseguir passar no concurso público que você pediu, o mais rápido possível, para vocês terem a dignidade do trabalho na família. Mande os pedidos de orações. Nós estaremos aqui rezando por vocês e consagrando todas as famílias à Sagrada Família de Nazaré. Jesus, Maria e José, em vós nós contemplamos o esplendor do amor verdadeiro e dirigimo-nos a vós com confiança. Sagrada Família de Nazaré, faz também das nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, nunca mais nas famílias se viva a experiência da violência, fechamento e divisão. Quem quer que tenha sido ferido ou escandalizado, conheça depressa a consolação e a cura. Sagrada Família de Nazaré, o próximo sínodo dos bispos possa despertar de novo em todos a consciência da índole sagrada e inviolável da família, a sua beleza no desígnio de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi, atendei a nossa súplica. Amém. E nós estaremos aqui, esperando a cada um de vocês na próxima semana, aqui na Casa da Sagrada Família em Nazaré, no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família. O Senhor esteja convosco. Vos abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.